E agora falando sobre contas, sobre arroxo dos gastos, né? Essa cobrança que o governo federal tem recebido para cortar um pouco mais, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, durante uma fala, fez ali uma espécie de morde-a-sopra para o governo federal. Campos Neto disse que o ministro da Fazenda está com um esforço enorme para o controle de gastos públicos, mas ponderou que o Brasil precisa de revisões estruturais nas despesas. Vamos acompanhar. Eu preciso ser mais eficiente nos meus gastos, né? Ou seja, preciso fazer revisões nos programas. Eu acho que o ministro Haddad tem feito uma força enorme na parte fiscal. É difícil cortar gastos, é muito fácil falar sobre cortar gastos, escrever artigos, mas é difícil porque o discricionário é muito pequeno, 5, 6%. A gente tem muito gasto que é carimbado, então é super difícil. Então a gente precisa pensar em reformas, né? Precisa pensar em não ter mecanismos de indexação, e precisa ter reformas para fazer com que a gente consiga crescer pelo lado da oferta. Bom, ele menciona ali os gastos discricionários, que são os gastos não obrigatórios. É que hoje o governo federal tem já do orçamento comprometido 90%. Então, 90% do orçamento estão comprometidos com gastos que são obrigatórios. 10% seriam ali discricionários, que não são obrigatórios. É isso que o presidente do Banco Central menciona. Então ele fala, embora o ministro da Fazenda faça um esforço, é preciso atacar de uma maneira mais estrutural, né, Luiz Felipe Dávila? Ele menciona não só atacar de forma estrutural, primeiro é justamente rever esses gastos obrigatórios, é desconstitucionalizar esses gastos, tem que desvincular do orçamento, coisa que o governo, não é só esse governo não, os outros governos também não fizeram, não tem coragem de fazer isso. Por quê? Porque isso vai ter pressão política mesmo, mas é fundamental essa desvinculação do gasto público, porque isso é que acontece, isso que nós estamos falando. É justo aumentar o salário mínimo? Mas se está vinculado a benefícios, à previdência, o que acontece é que a gente cria uma bomba para a próxima geração que não vai conseguir pagar essa conta. É um absurdo, gente, eu não sei como é que algum pai de família ou mãe de família pode dormir sabendo que você está aprovando um negócio, que você está deixando uma bomba no colo do seu filho, do seu neto. Eu acho isso um escândalo. Eu não sei como a pessoa tem o sentimento moral de fazer um negócio desse. Então essa é a história do vínculo do orçamento que precisa ser desvinculado. A segunda coisa que ele menciona são as reformas. Precisa fazer reformas estruturais no Estado para reduzir o gasto público. Então o presidente do Banco Central dá ali o recado certo. E terceiro, critica a indexação, porque essa indexação dos aumentos é que está causando uma situação cada vez pior. Então, apesar de falar que esse esforço enorme do ministro, que é um jeito mais diplomático, as duas coisas que ele menciona são seríssimas, que é a indexação e que é a ausência de reformas estruturantes no Estado. Sem essas duas coisas, nós não vamos reduzir o tamanho do Estado brasileiro. Quando a gente fala em eficiência nos gastos, o que a gente deve pensar, Gustavo Segré? Tem uma grande diferença entre a palavra eficácia e eficiência. E eu lembro que explicava aos meus alunos que a simplicidade de entender uma e a outra, a eficácia, que é uma palavra mais curta, é resolver o problema. A eficiência, que é uma palavra mais comprida, é resolver o problema, vírgula, com o menor recurso possível. Então, o que o Campos Neto está falando é, já que você, ministro, não consegue reduzir o gasto, então gaste melhor. Não gaste errado, gaste naquela coisa que você precisa gastar. Aí ele se refere à eficiência no gasto, porque gastar com o menor recurso possível. Então, precisa isso? Ok, mas gaste com o menor recurso possível, essa obrigação que você tem. E me parece que foi uma questão, eu acho que está certo o comentário dizendo o ministro Haddad está tentando por todos os lados, porque é o único que garante de alguma maneira ele que personaliza, esse derrocho, né, de gasto e depois a gente vê. E aí vai ter uma coisa muito interessante. Não digo agora, um ano, daqui a 6 meses, final do ano. Os resultados dos indicadores macroeconômicos de um país que está focado no equilíbrio fiscal, como a Argentina hoje, com um resultado dos indicadores macroeconômicos do Brasil que não está nem um pouco preocupado com o resultado do equilíbrio fiscal. Depois do break a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do peso em relação ao dólar e do real em relação ao dólar nas últimas semanas. Fala, Gani. Eu acho que o Brasil ele precisa de um Plano Real 2 e esse Plano Real 2 passaria por uma reforma administrativa
ampla. Isso que o Dávila trouxe aqui é crucial, você desindexar esses gastos públicos da Constituição. Infelizmente, a gente está indo numa direção contrária. Veja que voltou o tal do mínimo constitucional para saúde e educação. Parece uma ideia muito bonita. Tem que ter um mínimo aqui para gastar em saúde e educação. Você é obrigado a gastar nisso. Só que do ponto de vista orçamentário, isso é muito ruim, porque você engessa o orçamento. O orçamento ele é limitado e aí você tem que fazer escolhas. Mais dinheiro para uma área é menos para outra. Essa é a lógica orçamentária. Então, quanto menos obrigações tiverem no orçamento, é melhor. Outro ponto, nos gastos discricionários, houve um estudo do Banco Mundial encomendado pelo Joaquim Levy, enquanto era ministro da Fazenda da Dilma. Ele encomendou para o Banco Mundial. Só nesses gastos, que representam 10% do orçamento do governo, Evandro, era possível ter uma economia à época de 300 bilhões de reais. Ele vai lá e detalha o Banco Mundial. A valores de hoje, provavelmente algo em torno de 500, 600 bilhões de reais. Veja que 500, 600 bilhões de reais é quase a economia que foi feita com a reforma da Previdência. Ou é quase o que foi gasto com todos os auxílios devido à pandemia. Não é pouca coisa. Então, dá para fazer. Agora, é claro que é muito mais difícil do que o Plano Real, porque isso mexe em muitos privilégios. E Perno, tenho 2 minutinhos para você. Eu leio muito, né? Gosto muito do Doutor Apocalipse, né? O economista Nouriel Rubini, que eu até citei aqui outro dia, lançou um livro no final do ano passado chamado As Mega Ameaças. Aí ele tem um capítulo lá e tal, dedicado às dívidas, inadimplência de estados e empresas privadas, né? Então tem um trechinho aqui que ele diz o seguinte, no entanto, por definição, o dinheiro fácil alimenta mais dívidas. O dinheiro fácil também leva à inflação de ativos e, por fim, a bolhas. O acerto de contas chegará, talvez na forma de um grande crash, na explosão da bolha e desencadeará inadimplência, inflação ou estagflação. Do jeito que as coisas andam, as crises da dívida do passado não representam nem mesmo uma simples sombra se comparado às crises à nossa espreita. Então, ele de novo lembrado pelo eterno pessimismo, que ele gosta de ser chamado de doutor realista e não de pessimista ou muito menos de doutor apocalipse. Mas é claro que, veja, o Brasil tem um déficit nominal de 9%. Né? A gente fala muito em superávit, déficit primário, mas o nominal é de 9%. Isso dá 1 trilhão por ano. Então, alguma coisa tem que ser feita. Lógico, gastar menos. Se gasta menos, diminui. Não, isso é só uma parte do problema. Gastar menos rapidinho? Ou fazer a economia crescer muito. Fala, eu vou fazer a profecia da próxima crise mundial. Não vai ser crise de 29, não vai ser crise de subprime. Vai ser a crise dos estados superendividados. Pode anotar aí. Eita! Anunciando assim.